O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Na contagem regressiva para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, estão faltando quantos dias? 60 dias. Daqui exatamente 2 meses estaremos celebrando o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Ontem nós recebemos o carro, o veículo que conduzirá a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas visitas, nas peregrinações que ela fará neste período que antecede o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E são muitas as peregrinações, as visitas ao longo do ano. A imagem peregrina visita mais de 400 lugares, instituições, e não conseguimos atender todos os pedidos. Então, a partir de agora, será conduzida neste carro oficial, gentilmente cedido por a empresa que, nestes últimos anos, faz este gesto de generosidade, cedendo o carro para conduzir a imagem peregrina. Dia 18 será a preparação para as peregrinações. As pessoas que irão dirigir, irão conduzir as peregrinações na casa, são convidadas a participar deste dia, esta manhã de preparação, para que sejam agentes de evangelização nas comunidades e nas famílias em preparação ao nosso Círio, que tem como tema este ano Maria, Mãe da Igreja. Nós estamos acompanhando nestes dias a caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida. Este povo que é conduzido por Moisés. Moisés foi chamado por Deus para ser o condutor deste povo. E hoje nós ouvimos como Moisés completa a sua missão. Chega o final da sua missão. Moisés foi firme, decidido, confiante em Deus. Passou por muitas provações, por muitas tribulações. O povo nem sempre obedecia à voz de Deus. Muitas vezes se revoltou contra Deus e contra Moisés.
E Moisés deveria sempre confiar em Deus, interceder junto do povo, e ele o fez sempre. Agora, ele termina a sua missão. Deus lhe mostra a terra que vai dar ao povo, mas Moisés não vai entrar nesta terra. Moisés entrega a sua vida aos 120 anos, e a partir de então é Josué que será o condutor do povo de Deus. Moisés nos ensina, estamos no mês vocacional, mês de agosto, que cada um de nós é chamado para uma missão. E nesta missão que nós recebemos, devemos confiar em Deus. Deus está conosco. É Ele que nos chama. Como Jesus disse aos seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, foi eu que os escolhi. Devemos ter essa certeza. Nós somos chamados, escolhidos por Deus. E se Deus nos chamou, Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar sozinhos. Deus é fiel às suas promessas, Deus cumpre a sua palavra, cumpriu a sua palavra com Moisés, e assim Ele cumpre com cada um de nós. E nós devemos perceber o momento em que Deus pede que nós deixemos que a missão continue sob o comando de outra pessoa. Moisés, com fé, chega ao final da sua missão, na certeza de que cumpriu aquilo que Deus lhe pediu. Nós também, a um certo ponto, devemos perceber que é necessário ceder o espaço, o lugar para outra pessoa que possa levar adiante a missão. Não podemos querer nos perpetuar na missão. O Senhor pode pedir a nós que ceda o lugar para outro, não no final da vida, mas antes. E por isso nós devemos perceber os sinais de Deus. Não devemos ser pessoas que queremos permanecer naquele cargo, naquela missão até o fim da vida, como se fôssemos insubstituíveis, como se outros não fossem capazes. De maneira alguma. Estamos a serviço enquanto Deus quer, e Deus se manifesta também para nós através da própria igreja, através daquilo que vem dos superiores, dos responsáveis pela igreja, das autoridades da igreja. Estes dias, segunda-feira passada, participamos de um momento assim especial. O padre Giovanni, que era pároco da paróquia de Nazaré, que exerceu o seu trabalho, a sua missão com muito amor, com muita competência, e poderia levar adiante ainda a missão, mas ele cedeu lugar para outro, para um jovem. E como é bonito quando a gente faz esse gesto de desapego, de generosidade, e se sente feliz porque existe uma outra pessoa que pode levar adiante a missão. Devemos fazer justamente assim. É bonito este desapego e esta consciência de que já cumpri a minha missão, já fiz a minha parte, me coloco nas mãos de Deus. Devemos ter essa compreensão da nossa vida cristã. Ter consciência de que nós somos uma igreja, e a igreja é formada por pessoas que são santas e pecadoras. Somos santos e pecadores. Santos pela graça de Deus. Santos porque recebemos a graça santificante no batismo. Santos porque somos membros de Cristo. Ele é santo. E se nós estamos unidos a Cristo, que é santidade, podemos dizer também que nós recebemos da sua santidade.
mas ao mesmo tempo nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos humanos e podemos pecar até mesmo por ignorância ou por fraqueza. Nós não podemos pretender que a igreja seja feita de pessoas perfeitas, infalíveis. As pessoas às vezes dizem: eu me afastei da igreja porque fiquei decepcionada com os membros da igreja, com as pessoas que participavam, que são membros de tal movimento ou da comunidade eclesial ou da paróquia. As pessoas que pensam desse modo não compreenderam ainda que a igreja é justamente santa e pecadora, formada por pessoas santas e pecadoras. E que é necessário que nós tenhamos um relacionamento fraterno. Jesus, conhecendo os seus discípulos, sabendo que dentro da comunidade cristã haveria dificuldades de relacionamento, pessoas que poderiam pecar, cometer erros dentro da comunidade cristã, ele chama a atenção dos seus discípulos, como devem fazer quando acontecer algum tipo de desentendimento, alguma ofensa feita de uma pessoa a outra dentro da comunidade cristã. Jesus nos dá o conselho, então, como nós devemos fazer? Será que quando o irmão erra, quando o irmão peca, nós devemos sair comunicando aos outros, dizendo: ele fez isto, fez aquilo, colocando em público os defeitos do irmão ou o seu pecado, ou fechar os olhos diante do pecado, do erro do irmão? Às vezes as pessoas confundem dizendo: eu julguei o meu irmão, julguei porque eu falei, vi até ele cometendo algum erro. Julgar é quando nós vemos, às vezes nós nem percebemos, nem sabemos, temos certeza de que a pessoa cometeu algum erro e nós começamos logo a pensar, a julgar e até comunicar aos outros. Às vezes não é julgamento, e na maioria das vezes não é julgamento, é de fato. Nós percebemos que um irmão está cometendo algum erro, cometendo algo que não lhe convém, como membro da comunidade cristã e como discípulo de Jesus. Não vamos fechar os olhos, não pensar que é julgamento, não. Jesus nos aconselha, quando alguém erra, se nós o consideramos irmãos, e se pecou contra nós, nos ofendeu, o que é que Jesus diz? Vai corrigi-lo em particular, a sós contigo, não sai espalhando por aí. Nem fecha o coração, nem fica de mal com ele, porque a tendência muitas vezes é essa: não vou mais falar com ele, não vamos ficar de mal com o irmão, vai conversar com ele, vai te entender com ele, só vocês dois. Se ele te ouvir, diz Jesus, ganhaste o teu irmão. Se reconciliem, fazem as pazes, se entendem. Se acontecer que esse teu irmão não reconhece o seu pecado ou o seu erro, leva contigo mais ou duas pessoas, para que a questão seja decidida diante de 2 ou 3 testemunhas. O segundo passo: ele não aceitou, não reconheceu, então chama outros irmãos, conversem, tentem o entendimento. Se ele não aceitar mesmo diante de 2 testemunhas, se ele não der ouvido a essas testemunhas, então chame a igreja, a comunidade cristã. Precisa saber a situação desse irmão. Se ele não ouvir nem mesmo a igreja, então ele seja tratado como um pagão, como um pecador público. Uma pessoa que não está agindo como membro da comunidade cristã.
está agindo como se fosse um pagão, como um infiel. Não está aceitando o conselho dos irmãos na fé. Então, ele não é digno de estar dentro da comunidade cristã, porque ele não quer se reconciliar, ele não quer a paz. E na comunidade cristã, o que deve prevalecer, o que deve caracterizar é o amor fraterno, é a reconciliação, é o perdão, é a paz. Se a pessoa não é capaz de fazer isso, então ela seja tratada como um pagão, como um pecador público, como uma pessoa que não merece estar dentro da comunidade cristã. Então devemos agir sempre movidos pela caridade, pelo amor ao próximo. Jamais agir por vingança. Nunca devemos ter no coração esses sentimentos. Sempre o amor deve prevalecer. O amor que deve nos levar a querer sempre o bem do outro. E hoje nós celebramos a memória de São Maximiliano Kolbe, que é um exemplo para nós. Um amor imenso por Jesus Cristo. E esse amor por Cristo se concretizou quando ele deu a vida por aquele pai de família que estava na fila para ser sacrificado, levado para o crematório. E aquele pai de família estava muito triste. Ele se aproxima, pergunta o que estava acontecendo. O pai, aquele senhor, relata que ele iria perder a vida e a família dele iria deixar a família. E ele prontamente se colocou no lugar daquele homem. É um exemplo para nós. O amor acima de tudo. Ele deu a vida pelo irmão, como Cristo deu a vida por todos nós. Que nós saibamos, portanto, irmãos e irmãs, viver a nossa fé, justamente concretizando a nossa profissão de fé, aquilo que nós celebramos no dia a dia, nos gestos de amor, de caridade, de bondade que nós fazemos em favor dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Deus Todo-Poderoso, façamos nossos rogos, pois junto dele temos a plenitude da vida. A Ele